Olá, seja bem-vindo ao canal Aprenda a Pregar TV. Eu quero compartilhar com vocês hoje mais um vídeo de esboço de pregação que tem por tema Como desfrutar da presença de Deus. Antes de nós darmos prosseguimento ao nosso esboço de pregação, eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito no canal, a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que nós compartilhamos aqui neste canal. E se você tem o desejo ou interesse de adquirir um curso de pregação, aprender como organizar uma mensagem, mesmo que você não saiba nada desde o zero, até aprender a como se portar no púlpito, nós vamos deixar aqui na descrição, logo aqui embaixo desse vídeo, um link onde você pode adquirir esse curso que vai te ajudar a melhorar a sua forma de levar a mensagem de Deus. Hoje nós vamos falar sobre esse tema muito importante, que é como desfrutar a presença de Deus. Bem, como desfrutar a presença de Deus? É o tema, tá bom? Então anota aí já. É o nosso tema, como desfrutar da presença de Deus. Nós vamos utilizar um texto que você pode ler, está aí na sua tela, Êxodo 37, versos 7 ao 11. Êxodo, capítulo 37, versículo 7 até o versículo de número 11, onde diz que Moisés costumava pegar a tenda e armar para si fora do arraial. Ele chamava a tenda de encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda de encontro que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguia-o com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia uma coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, e todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, e adorava ao Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala ao seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Esse é o texto que nós vamos utilizar hoje para este sermão, esta mensagem, tá? Lembrando que o nosso tema é como desfrutar da presença de Deus. Falar um pouco sobre o contexto para que você possa assimilar o que eu estou querendo trazer para você através desta mensagem, tá bom? Ou o que você vai levar para o seu ouvinte através dessa mensagem. Primeiro, a introdução, nós vamos fazer uma introdução contextual. Se você ainda não sabe como fazer uma introdução, eu vou deixar aqui na descrição um link onde você pode aprender como fazer uma introdução. Você vai aprender a fazer vários tipos de introdução. Introdução contextual, introdução temática, introdução você vai começar com a realidade da pessoa. Então, vários tipos de introdução nós temos aqui nesse link onde eu vou deixar aqui logo abaixo desse vídeo. A introdução contextual. Primeiro, Moisés no monte falando com Deus, Êxodo 24. Voltando um pouco o texto que vem antes. Moisés está no monte falando com Deus, e enquanto ele está falando com Deus, o povo se rebelia. Lá Deus está falando com ele acerca do tabernáculo, lá Deus está entregando as tábuas dos 10 mandamentos escritas pelo dedo de Deus. E enquanto isso, o povo no arraial se rebelia contra Deus e faz o bezerro de ouro. Fazendo esse bezerro de ouro, eles começam a festa lá em adoração. Eles começam a festa em adoração a esse bezerro, e você pode contar com mais riqueza de detalhes quando você estiver pregando. E Moisés, quando desce, Deus diz para Moisés: desce porque o povo que você tirou do Egito se corrompeu. Moisés, quando desce, ele tem um ataque de ira, ele quebra as tábuas dos 10 mandamentos ali, e além de destruir o bezerro de ouro e derreter aquele ouro e fazer o povo beber aquele líquido, né? Ainda ele faz a separação entre aqueles que é do Senhor e aqueles que não é. Enfim, chegando já no contexto do texto que nós lemos, para a nossa pregação, Deus toma uma decisão que a sua presença não mais irá com o povo, porque o povo é rebelde. Se Deus for com ele, Deus vai matar aquele povo todinho. Deus estava dizendo que não andaria mais com o povo, que não estaria mais com o povo, que a presença de Deus não iria mais com eles. Ou seja, por causa da rebeldia, por causa da vida que eles levavam, por causa da idolatria, a presença de Deus já não era mais no meio do povo de Deus. Bem, entendendo nesse texto, Moisés
compreendeu e Deus disse para ele que um anjo iria guiá-los e a presença de Deus não mais estaria com eles, é interessante nós observar que a presença de Deus estava na nuvem, a presença de Deus estava na coluna. Quando ele diz que a presença de Deus não mais será com o povo, quer dizer, o povo não terá mais Deus guiando os seus passos. A ausência da presença de Deus leva o povo a perder a direção. Mas Deus diz, um anjo vai guiar vocês. Um anjo vai guiar vocês. Porém, é importante nós entender uma coisa, que Moisés faz algo que eu considero extraordinário. Aí entra a nossa questão. Como desfrutar da presença de Deus quando Deus disse que não mais estaria no meio do povo? Como desfrutar da presença de Deus quando Deus disse que não mais guiaria o povo? Aí Moisés faz uma coisa que eu considero importante. Moisés pega uma tenda e arma fora do arraial, igual o nosso texto diz. E essa tenda ela chamava tenda do encontro. Em outras versões, principalmente a versão Nova Almeida atualizada, fala tenda de encontro. Outras versões falam, a Bíblia de Jerusalém fala tenda de reunião. Por quê? Essa tenda era armada especificamente para poder falar com Deus. E Moisés armou essa tenda fora do arraial porque Deus disse que não estaria mais no meio daquele povo. Então Moisés arma essa tenda fora do arraial porque ele queria desfrutar da presença de Deus, ele queria falar com Deus e queria que Deus falasse com ele. Então, como podemos desfrutar da presença de Deus? Para desfrutar da presença de Deus é preciso armar a tenda de encontro. Essa é a nossa tese, é a nossa proposição. É o propósito do sermão. Ou seja, para você desfrutar a presença de Deus, você precisa aprender a armar a tenda de encontro. E como que era essa tenda de encontro? Então, para armar essa tenda de encontro, como que deve ser? Nós podemos observar a forma como Moisés armava essa tenda de encontro. E aí que entra o corpo do sermão. Em primeiro lugar, armar a tenda de encontro para Moisés era algo que ele costumava fazer, era algo costumeiro. Moisés não armou a tenda de encontro apenas um dia, apenas 2 dias, mas era costume de Moisés armar essa tenda de encontro para poder conversar com Deus. Era costume, a tenda de encontro era o lugar secreto, podemos assim dizer, aonde Moisés conversava com Deus face a face, aonde Moisés tinha uma reunião, o encontro com Deus. Por isso chama a tenda de encontro, onde ele marcava um encontro com Deus. E era algo costumeiro. Se nós queremos desfrutar da presença de Deus, primeiro nós temos que armar a tenda de encontro e tem que ser algo costumeiro. O relacionamento com Deus não é baseado na quantidade de tempo que você passa, mas na perseverança daquele tempo que você passa na presença de Deus. Deus não nos chama para orar o dia inteiro. Deus não nos chama para passar 24 horas na sua presença, embora algumas vezes na vida nós o fazemos assim, mas o que Deus nos chama é algo costumeiro. Deus costumava falar com Adão no final da tarde, após Adão terminar o seu trabalho, os seus afazeres, então eles tinham um encontro, eles tinham uma reunião. A grande questão é que a Bíblia sempre nos exorta que devemos perseverar na oração, deve ser algo costumeiro, algo que nós temos que fazer todos os dias. Então, em primeiro lugar, se você quer desfrutar da presença de Deus, você tem que aprender a armar a tenda de encontro e ter um encontro com Deus de forma costumeira, todos os dias, que ainda que seja um pouco de tempo, não o tempo em que você queria estar lá, mas o tempo que lhe deu para estar na presença de Deus, mas todos os dias você precisa ter esse encontro com Deus. Em primeiro lugar, para desfrutar a presença de Deus, você tem que ter uma vida acostumada a armar a tenda de encontro, a estar na presença de Deus. Aí você pode continuar trazendo ilustrações falando da perseverança na oração para desfrutar a presença de Deus. Então, para desfrutar a presença de Deus, você precisa perseverar. A presença de Deus não vem sobre a sua vida apenas quando você ora um dia ou uma vez na semana, mas quando você tem o costume de fazer sempre, de estar ali, de armar a tenda de encontro e de falar com Deus. Segundo ponto, a tenda de encontro era montada todos os dias. Montar uma tenda todos os dias não é fácil.
Algum dia ou outro, Moisés estava desanimado, sim, para montar essa tenda, tinha que montar toda essa tenda para poder conversar com Deus. Um dia ou outro, Moisés estava numa correria e faltava tempo para montar essa tenda. Mas Moisés, da mesma forma, ele montava a tenda todos os dias, independente de ter tempo ou não, independente de estar corrido ou não, independente de ele estar cansado ou não, Moisés montava a tenda de encontro todos os dias. Há algo que nós precisamos entender sobre a oração, que é, nós não precisamos desejar orar para orar. Muitas vezes nós vamos orar sem ter vontade de orar e vamos orar para ter vontade de orar. Nós temos que entender que a tenda de encontro precisa ser armada todos os dias, independente de como estão as suas emoções, pois a Bíblia diz que nós andamos pela fé e não pelas emoções. As emoções, elas são variáveis, uma montanha russa. Um dia você está animado, outro dia você não está animado, mas a fé não. A fé é verdadeira, ela cresce, ela vai criando estrutura cada vez mais de fé em fé, de glória em glória. Então a tenda de encontro precisa ser montada. Se você quer desfrutar da presença de Deus, você precisa montar a tenda de encontro todos os dias. Você precisa preparar, agendar todos os dias um tempo com Deus, um tempo para buscar a presença de Deus. Nós agendamos tudo, agendamos tempo para ir no médico, agendamos tempo para ir para o nosso trabalho, agendamos tempo para ter a nossa diversão. Por que não ter na nossa agenda um tempo para estar na presença de Deus, para montar a tenda de encontro para falar com Deus? Então, segundo lugar, quer desfrutar da presença de Deus? Aprenda a agendar o seu horário e o seu tempo de estar na presença de Deus. Isso é montar a tenda de encontro. Deve ser costumeiro, mas deve ser também agendado, né? Você deve agendar o seu momento com Deus. Terceiro ponto era pessoal. Ele montava para si. Porque hoje é muito fácil você falar em oração e dizer que o povo não está orando e também não orar. Então, quando ele fala, montava a tenda de encontro para si, ele dizia era ele que iria orar. Ele não ia esperar pela esposa. Ele não ia esperar pelos líderes, ele não ia esperar pelas pessoas começarem a orar para começar a orar também. Ele montava a tenda porque ele sabia que era ele que precisava falar com Deus, era ele que precisava ouvir Deus. Então, por isso ele montava a tenda de encontro. Então, a oração, o momento de oração, você tem que entender que é bom para você. Você tem que entender que o momento de oração é importante para você, é uma questão de sobrevivência para você. Se você orar, você será abençoado. Se você orar, Deus vai fazer na sua vida. Se você deixar de orar, mesmo que alguém ore por você, infelizmente as mãos de Deus não poderá agir na sua vida. Então, entenda que o clamor, a tenda de encontro é algo pessoal, é algo entre você e Deus. Terceiro ponto, quer desfrutar da presença de Deus? Então entenda que a tenda de encontro deve ser particular. É algo fora do arraial. A gente pode orar até bem no meio da multidão, quando está reunido uma grande turma para orar. Nós podemos orar até bem na igreja, mas a oração que fortalece o crente, a oração que alimenta a alma do crente é a oração particular. É aquela que você fecha a porta do seu quarto, fala com o Pai que está em secreto, e o Pai que vê o que você fala em secreto te recompensará publicamente. O Pai que vê o que você fala ali na tenda de encontro, fora do arraial, ele vai te recompensar publicamente. Ou seja, é algo particular. A oração deve ser costumeira. A oração deve exigir de nós renúncia. Independente da forma como nós temos que orar. A oração deve ser pessoal, para si, entender que é importante para você. E a oração deve ser particular. Ou seja, deve ser no secreto, é você e Deus. Deus vai falar com você face a face. A oração coletiva tem a sua virtude, mas nada substitui o nosso momento com Deus. Os maiores momentos em que nós vamos desfrutar da presença de Deus é no quarto de porta fechada, falando com o Senhor. Então coloque em prática esses 4 pontos que eu trouxe para você, importante aqui. A oração deve ser costumeira, a oração deve ter força de vontade, a oração deve ser para si, entendendo que você precisa orar, porque você precisa de Deus, você precisa da ação de Deus, e ela deve ser particular, deve ser em secreto entre você e Deus. A nossa conclusão: considere que sem a oração você fará pouco para você mesmo nessa vida. Se você não orar,
pouco as coisas vão acontecer na sua vida. Mas nada fará de valor eterno para Deus. Se sem oração você faz pouco para Deus você não fará nada que terá um peso na eternidade. Então, sem oração, não dá para alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida e não dá para alcançar aquilo que Deus quer nos usar aqui nessa terra. Se você está sem tempo para orar, saiba que a oração é o tempo mais importante da sua vida. São frases que você precisa colocar no seu coração. Eu não tenho tempo para orar. Entenda que o tempo que você gasta na oração é o tempo mais importante da sua vida, por isso você precisa agendar esse tempo de buscar a presença de Deus. Se deseja desfrutar da presença de Deus, é preciso aprender a armar a tenda de encontro, que deve ser costumeiro, que deve exigir de você força de vontade para montar essa tenda, que deve ser uma tenda para você e deve ser particular entre você e Deus. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou dessa mensagem, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E se você desejar fazer o curso conosco, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um link onde você pode adquirir esse curso que vai ajudar o seu ministério. Que Deus abençoe você, até o próximo vídeo.